Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana que começa dia 26 de abril de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. E antes de começar, peço aí para você deixar um like no vídeo e se você é novo por aqui, faça a inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E se você estiver vendo o vídeo pelo celular, não esqueça aí de deixar ele na horizontal para você ver em detalhes toda a análise, beleza? Então, vamos dar início. Bom, começar aqui então a análise pelo índice da Bovespa. Vou seguir essa ordem aqui que eu separei na lista dos ativos que vocês enviaram aí pelo Instagram. Agradeço aí quem enviou. Se você quiser mandar o seu ativo aí para fazer análise, para eu fazer análise no final de semana, toda quinta-feira, no final da tarde, no finalzinho da tarde, eu abro um stories aqui no meu Instagram, então fica o convite para me seguir, só procurar aí Trader Sérgio Júnior no Instagram. Finalzinho da tarde de quinta-feira eu abro um stories com a caixinha para vocês enviarem o ativo ou ativos que você quer que eu faça análise no final de semana. Então, o Stories ele fica 24 horas, final da tarde de quinta até final da tarde de sexta-feira, você pode pedir aí o ativo que você quer ver aqui na análise do final de semana. Então, começar aqui pelo índice da Bovespa, gráfico diário. O mercado ele continua trabalhando naquela região de resistência entre 120 e 121 mil pontos. Vou dar um zoom aqui, ó. Ele é uma região importante, lá dos 121 mil pontos, foi a máxima do início lá da pandemia. O mercado despencou, depois voltou, veio testar, chegou a fazer um rompimento dos 121 mil pontos aqui dessa região, porém foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo e agora vem recentemente testando a região. Por enquanto está respeitando, fez nesse dia aqui uma vela de rejeição, depois 2 dias de queda e o último dia de pregão ele está tentando aí um novo teste dessa região. Então está numa região de resistência importante, aqui eu não vejo compra porque o mercado está batendo nessa região e está respeitando. Aqui é aguardar para ver se ele vai fazer o rompimento, mas a expectativa é que faça um movimento de queda, uma correção desse último movimento de alta que ele fez aí nas últimas semanas, movimento forte de alta, chegou aqui na região de resistência importante, expectativa que faça uma correção para testar essa região de suporte aqui em 117, 118 mil pontos. Então a expectativa é que o mercado caia pelo menos aí uns 2 mil pontos nos próximos dias. O mini dólar, ao contrário, aí vem no movimento de queda nos últimos dias, aqui também gráfico diário, veio testar uma região importante lá dos 5,50, região psicológica, que sempre tem briga quando o mercado chega nessa região. No passado foi aqui suporte, depois conseguiu romper, começou a trabalhar abaixo, passou a ser uma região de resistência, onde o mercado batia no 5,50 e caía, batia no 5,50 e caía, depois conseguiu romper, começou a trabalhar acima e voltou a ser uma região de suporte igual aqui no passado, em 2020. E o mercado agora chegou aí na quinta-feira, deixa eu dar um zoom, chegou na quinta-feira uma vela bem forte vendedora, chegou na região aqui entre 5,50, 5,48, aqui na casa, na região dos 5,50, que é essa região de suporte. E sexta-feira tentou aí uma reação. Expectativa é o mercado respeitar essa região, continuar respeitando essa região de suporte, é que ele faça um novo movimento de alta, uma nova correção aí desse último movimento de queda, para testar a próxima região de resistência na casa aqui dos 5,65, 5,70, então deve ir testar essa região aí acima dos 5,60 nos próximos dias. O ouro continua dentro daquele canal de baixa, no gráfico aqui diário, vem comentando aí já há várias e várias semanas. O mercado veio testar aí a resistência essa semana. A expectativa, quem lembra aí, quem acompanha as análises, a expectativa é que o mercado consiga romper agora, sair desse canal finalmente, porque ele fez um movimento de queda, deixou um fundo aqui numa região de suporte importante, corrigiu, tentou continuar e deixou um fundo duplo nessa região, padrão aí de reversão de tendência. Aí a expectativa era que ele fizesse uma correção e fosse testar a região de resistência do canal, que é justamente onde ele veio agora essa semana e está tentando romper. Ele pode, claro, respeitar e voltar aqui a fazer um terceiro fundo nessa região de suporte, mas acredito aí que a probabilidade maior é que ele consiga romper e continue esse movimento de alta e perca essa tendência de queda e comece uma nova tendência de alta, porque lá no gráfico semanal, olhando agora aqui no gráfico semanal,
A gente tem todo esse movimento de alta, algo bem mais a longo prazo, todo esse movimento de alta. Aí iniciou o canal de baixa lá do gráfico diário e ele fez aquele fundo duplo que eu comentei agora no gráfico diário, aquele fundo duplo. Ele fez bem nessa região que foi no passado resistência e quando o mercado rompeu passou a ser uma região de suporte. Então é uma região importante de suporte. Tem o fundo duplo lá que colabora com essa possível reversão de tendência. Então provavelmente o mercado ele vai continuar esse movimento de alta, toda essa correção e agora um novo movimento, uma nova tendência de alta para continuar aí no ouro, continuar subindo. É essa a expectativa para o decorrer dos próximos dias, mas para isso ele tem que de fato conseguir romper a resistência, a LTB desse canal de baixa. Tá tentando aí, tentou essa semana, vamos ver aí como o mercado vai andar nessa próxima semana, nos próximos dias, mas provavelmente aí deve romper e começar aquela próxima perna de alta lá do gráfico semanal. Aí tem bastante espaço para o mercado subir ao longo aí dos próximos dias e próximas semanas. Agora a prata, gráfico diário, o mercado vinha num movimento de queda, correção, queda, correção, queda, veio testar uma região importante de suporte, corrigiu, fez o rompimento dessa LTB que vinha acompanhando a queda, o movimento de queda do preço, o mercado conseguiu romper e virou agora aí uma tendência de alta, trabalhando dentro de um canalzinho de alta, no gráfico de 4 horas, ó, fica mais visível, alta, correção, alta, e terminou a semana corrigindo. Tem mais espaço aí para o mercado cair mais um pouco, até de fato testar o suporte aqui do canal e também esse suporte horizontal. Foi resistência no passado aqui, após o rompimento passou a ser uma região de suporte. Então, o mercado ainda deve corrigir mais um pouco desse último movimento que ele fez aqui de alta, deve corrigir mais um pouco, região de interesse aqui para procurar compra aqui nessas regiões de suporte, com a expectativa do mercado continuar subindo. Aqui na prata também. O Zatec, o índice americano Nasdaq, o gráfico diário, o mercado continua testando ali aquela região, aquela máxima histórica, chegou a romper, aqui essa máxima é do início do ano, aí fevereiro de 2021. Vamos lá, o mercado então ele chegou a testar, chegou a fazer um pequeno rompimento, voltou a trabalhar abaixo e está exatamente aí na região, está brigando aí na região. Eu vejo que ele está perdendo a força, apesar dele ter feito aqui a princípio um rompimento, parece, ele está mostrando fraqueza. Deixa eu pôr aqui no gráfico de 4 horas, ó, porque ó, ele chegou na região, conseguiu romper, fez um fundo, fez um topo aqui na mesma região, então não teve força ali para continuar fazendo topos ascendentes, continuar subindo e fez um rompimento do fundo anterior. Então isso mostra a fraqueza do mercado. Tentou continuar, fez um topo agora abaixo do topo anterior, começa a mostrar mais fraqueza, corrigiu e terminou a semana testando exatamente aí esse topo anterior, que é abaixo desses outros dois. Então o mercado ele não está conseguindo fazer topos ascendentes, máximas acima das anteriores e perdeu por enquanto um primeiro fundo aqui. Esse fundo que era o mais alto e fez agora um fundo mais baixo, um fundo duplo. Então tá tendo briga, o mercado tá perdendo a força, que provavelmente a expectativa é que ele faça aí um movimento de queda para os próximos dias, uma correção de todo esse movimento de alta aqui, deve iniciar uma correção, não necessariamente seria uma tendência de queda, que ele vai cair bastante, mas pelo menos uma correção. Vou voltar aqui no gráfico diário, ó, pelo menos aí uma correção para essa região aqui, ó, que foi resistência no passado, uma resistência intermediária. O mercado provavelmente deve aí corrigir para testar pelo menos essa região. A região de suporte mais importante é essa daqui, mas para o mercado vir testar ela, para chegar aqui, primeiro ele tem que conseguir romper essa região aqui de resistência no passado e passa a ser aí uma região de suporte onde o mercado pode testar e depois voltar a subir. Então, para vir aqui tem que romper primeiro essa daqui. Essa é a expectativa do Nasdaq. O USA 500, o índice americano S&P 500, cenário parecido. O mercado fez um movimento forte de alta, deixou um topo aqui no gráfico diário. Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas. Ó. Mostra também fraqueza. O mercado, depois de ter feito todo esse movimento forte de alta, deixou um topo aqui, corrigiu, tentou continuar, não conseguiu, corrigiu, tentou continuar aí no final do pregão, aí na sexta-feira, no final da semana. E não conseguiu fazer novas máximas. Então a expectativa é que ele faça aí uma correção para testar essa região. Por enquanto um topo triplo aqui,
É um padrão também de reversão de tendência, deixou um topo, corrigiu, deixou um topo, corrigiu, deixou um topo, provavelmente vai corrigir. Caso o mercado consiga perder essas duas mínimas, aí a expectativa é que faça um movimento de queda maior, uma correção maior de todo esse movimento de alta. Então, expectativa de queda, S&P 500 também, assim como o Nasdaq. O índice do Reino Unido, o K100, começando aqui no gráfico semanal, porque aqui é uma região importante, foi suporte no passado, então por várias vezes aí o mercado segurou como suporte aqui, até que começou a pandemia, o mercado despencou, fez o rompimento, e aí ficou ao longo aí do último ano corrigindo, fazendo recuperando todo esse movimento, e chegou recentemente aí nessa mesma região, que foi suporte ano passado, está testando como resistência. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário, ó. O gráfico diário, então aqui é a região, o mercado chegou, fez uma vela de rejeição, então é uma região de resistência importante, lembrando que é aquele importante suporte lá do semanal, então agora é uma região importante de resistência. Marquei aqui para deixar sinalizado, para não esquecer, um possível oco no gráfico de 4 horas. O que é o oco? É o ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão. Vamos aqui no gráfico de 4 horas, ó. Ele formou, fez esse movimento, esse daqui, então seria o ombro, uma cabeça e o possível segundo ombro. O mercado já formou o topo. Para finalizar aqui, para completar esse padrão, ele teria que abrir a semana fazendo um movimento de queda para testar a região de suporte, que é a chamada linha de pescoço do padrão. Para quem não conhece, é um padrão aí de reversão, ombro, cabeça, ombro, que quando acontece na resistência, é aí uma expectativa de um movimento de alta, acontece na resistência, vira uma tendência de baixa, mas para confirmar ele precisa agora fazer esse movimento de queda e conseguir romper a linha de pescoço, que é essa região de suporte que é chamada de linha de pescoço. Para quem não conhece esse tipo de padrão, tem aqui no Instagram um carrossel que eu já postei no passado. Aqui, ó, figuras gráficas de continuação de tendência, é um tipo. Aquela ali é figuras gráficas de reversão de tendência. Aqui tá até na capa aqui, ó, o oco, ombro, cabeça, ombro. Então depois dá uma conferida aqui nesse carrossel que tem aí tanto padrões de reversão de tendência quanto o de continuação de tendência, quando o mercado mostra que provavelmente vai continuar. No caso ali é um de reversão, provavelmente o mercado deve reverter o último movimento. Qual foi o último movimento? Movimento de alta, então faz o padrão e perdendo a linha de pescoço deve fazer um movimento de queda. Então a expectativa também de queda para o índice UK. E o G30, o DAX, o índice alemão, gráfico diário também, cenário parecido, mercado esticado, subiu bastante aí nos últimos dias, nas últimas semanas, começa a mostrar fraqueza. Vejam que todos os índices parecem aí estar mais ou menos aí na mesma sintonia, subiram bastante aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e estão com cara aí de que vão fazer movimento de queda. O DAX aqui no gráfico de 4 horas, ele fez um movimento de alta, ficou lateralizado aqui por um tempo, por mais de uma semana, fez um movimento forte de alta de novo, conseguiu romper essa região aqui de resistência, porém voltou a trabalhar abaixo, foi um rompimento falso aqui da região e agora não conseguiu fazer novas máximas, fez um novo topo aqui, um topo abaixo aqui do anterior e está corrigindo. Está aparecendo, não chega a ser aí um oco, mas parece, por causa como está bem lateralizado aqui, mas quase forma um oco ali, um ombro, uma cabeça e um ombro. Também aqui região de suporte e perdendo essa região, vamos aguardar a abertura da semana, se o mercado conseguir romper essa região, começar a trabalhar abaixo, expectativa de queda para o DAX também. Aí tem bastante espaço para o mercado cair aí até a próxima região de suporte. Aqui tem uma LTA secundária, caso o mercado consiga romper, confirmar ali o rompimento dessa região de suporte, vai romper também a LTA secundária, aí a expectativa é que busque a LTA primária, então tem bastante espaço para o mercado cair aqui no DAX. Agora vamos para o mercado de Forex. Enquanto eu mudo aqui, vai deixando o like aí no vídeo, para quem não deixou o like ainda no começo da análise. Vamos aqui para o mercado de Forex. Deixa eu só dar um golinho aqui na água. Bom, vamos começar aqui no áudio SD, no gráfico diário. O mercado continua aí lateralizado. Analisei esse ativo na semana passada. O mercado tem uma região de resistência horizontal aqui, uma região de suporte horizontal aqui. Ele está no meio do caminho, então não tem muito o que fazer, a não ser aguardar ele
testar uma das duas extremidades. Aqui dá para procurar oportunidades com estratégia de mercado lateralizado. Deixa eu dar um zoom, ó. Quando ele chega na região de resistência dá para procurar venda, e quando chega na região de suporte dá para procurar compra. Como o último teste que ele fez nas extremidades foi no suporte, a expectativa é que ele venha testar a resistência. Ele já deixou uma máxima aqui bem próximo, talvez aí faça um novo movimento para de fato testar aqui a região, para depois começar a cair, mas como eu falei, ele está no meio do caminho. Ele pode testar a resistência, como pode cair para testar o suporte. Onde ele está aqui não tem muito o que fazer, a não ser aguardar, como eu falei, aguardar ele chegar numa das duas extremidades para procurar oportunidades no sentido contrário, né? Imaginando aí que ele vai bater no suporte, subir, ou bater na resistência e cair, né? É a estratégia padrão aí para quando o mercado está lateralizado. Euro CHF, gráfico aqui semanal. Tem aqui uma região importante que foi suporte no passado, o mercado acabou de vir testar essa região aí nessa vela, vem fazendo uma correção, é um padrão aí de continuação. Vamos no gráfico diário, ó, chamado de bandeira, está formando aqui um movimento forte de alta, testou a região lá de resistência do semanal, vem corrigindo. Essa correção acontece dentro de um canal de baixa, e caso o mercado consiga romper, para confirmar esse padrão, chamado aí bandeira de alta, ele tem que romper a resistência. Caso ele consiga romper, a expectativa de continuação de movimento, mas aí nessa continuação ele tem que conseguir romper a resistência principal. Enquanto isso, ele está trabalhando aqui dentro desse canal de baixa. Fechou a semana subindo, também aqui o último teste foi no suporte, agora terminou a semana subindo, provavelmente vem testar resistência. Aqui, se ele não romper, ele deve fazer uma nova correção e ficar trabalhando dentro desse canal até conseguir romper uma das duas extremidades. A expectativa é de alta, porém ele vem fazendo uma correção do último movimento de alta aqui, então vem corrigindo dentro desse canal. Euro GBP no gráfico semanal, o mercado ele fez um rompimento aqui desse fundo, dessa região de suporte, fez o rompimento, correção, expectativa era o que? Testar a região como resistência e continuar o movimento para ir buscar o próximo suporte importante que está aqui embaixo. Ele fez, na outra semana, eu analisei, ele fechou a semana com uma vela de rejeição, então a expectativa era de uma continuação de queda, que ele fizesse essa semana aí um movimento de queda. É uma vela de rejeição numa região importante de resistência, porém ele não fez, ele fez a semana aí, fez uma vela de alta. Vamos ver no diário aqui como o mercado se comportou, ó. Ele até abriu a semana em queda, porém subiu novamente e voltou a testar a região aqui de resistência. Então ele está exatamente na região, aguardar para ver se ele vai romper a máxima da semana passada, aqui da outra semana, da vela de rejeição, fechou bem próximo, então está testando, pode ainda segurar o preço e depois começar a cair. Então os compradores estão tentando romper essa região que foi suporte no passado, agora é uma região de resistência, estão tentando romper para voltar a subir, para mostrar que aqui foi um rompimento falso, né? Pode acontecer isso, porém, por enquanto, não está confirmado que foi um rompimento falso. Ele ainda está respeitando essa região e pode continuar aí o movimento de queda. É aguardar, ver como o mercado vai se comportar. Caso ele consiga fazer novas máximas, perder aí a máxima das 2 semanas, praticamente na mesma região, tanto dessa última semana quanto da anterior, abrir a semana em alta, aí provavelmente ele vai confirmar. Se fizer uma vela aqui assim nessa próxima semana, provavelmente vai confirmar que foi um rompimento falso, aí ele volta a subir. Aí provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó, para testar essa região aqui de resistência. Seria a próxima região de resistência, foi suporte aqui no passado, bem no rompimento aqui desse triângulo, então é a próxima região de resistência aqui em 0,8889. Euro JPY, gráfico diário, mercado aí testando, continua testando, eu comentei também na semana passada, se eu não me engano, ou na retrasada. Lembra que eu comentei dessa resistência topo duplo? A tendência é de alta, fez uma correção, tentou continuar e está bem lateralizado aí nos últimos dias, nas últimas semanas, ó, no gráfico de 4 horas. Ó, o mercado bateu aqui e fechou a semana testando. Então uma região bem forte, está tendo muita briga, lateralizado aí o mercado. Aqui não tem muito o que fazer a não ser aguardar. Para pensar em compra agora não faz sentido, o mercado está respeitando essa região, ele bate aqui, cai, bate aqui, cai, bate aqui, cai, não faz sentido querer comprar. E para venda agora não é interessante, ele está também lateralizado, ele
cai, faz um fundo aqui, sobe, cai, faz um fundo, sobe, cai, faz... Então tá bem lateralizado. Aqui o que daria para fazer é procurar oportunidades, como eu falei, quando o mercado está em tendência lateral, do jeito que está aqui, procurar oportunidades nas extremidades, mas aqui como estamos já no gráfico de 4 horas, aqui teria que procurar algo em M15, M5 para pegar operações mais rápidas, para tentar pegar aí esses pequenos movimentos aqui, tentar pegar uma venda e quando começar a subir tentar pegar um pedaço desse movimento de alta para uma compra, depois pegar um pedaço aqui para uma venda, enfim, tentar aí procurar oportunidades nas extremidades. Venda na região aqui de resistência e compra no suporte, mais operações rápidas no day trade. Para longo prazo tem que aguardar agora ele fazer um rompimento dessa região para pensar em compra. E venda aqui não faz muito, não vejo muito porque já tem um suporte aqui próximo onde ele pode bater e voltar a subir. Isso mais a longo prazo. EURUSD, o mercado aqui no gráfico diário está indo testar essa LTB, uma região de resistência, está bem próximo, o mercado bem esticado, subiu bastante aí nas últimas três semanas e meias, nas últimas 3 semanas aí subiu bastante e deve, provavelmente aí a expectativa maior é que ele que ele respeite essa região, que essa região consiga segurar o preço e ele faça aí um movimento de queda para os próximos dias, próximas semanas. Então, pelo menos para corrigir metade aí desse último movimento de alta. Eu creio que a probabilidade maior de acontecer é justamente isso, o mercado respeitar essa região e fazer uma correção, um movimento de queda nos próximos dias. Então, expectativa de queda para o euro USD. GBP CAD, mercado aqui também lateral ao gráfico semanal, região de resistência, região de suporte. Aqui é a mesma coisa, bateu na resistência, procurar venda, bateu no suporte, procurar compra. O último teste que ele fez foi na região de resistência, fez aqui um movimento de queda. Fez aqui interessante, ele fez uma vela de rejeição bem na região de 50,61 desse último movimento de queda, pegar esse movimento de queda, puxar FIBO, região entre 50 a 61,8. Veio testar a região e o mercado caiu e formou uma vela de rejeição. Então, está iniciando aí, está formando um pivô de baixo, só falta, já está aqui, né, fechou a semana aqui, só falta romper o fundo anterior. Então a expectativa maior ainda aumenta que ele venha testar a região aqui de suporte. Então expectativa de queda para o GBP CAD para pelo menos voltar a testar essa região de suporte. GBP/USD no gráfico aqui também diário, mercado lateralizado, ele vinha numa tendência forte de alta, fez um movimento bem forte de alta aí no final do ano passado, início desse ano, fez uma correção, que fez um pivôzinho de baixa, tentou continuar o movimento de alta, não conseguiu, fez aqui agora um fundo duplo, fez o rompimento agora do topo, aqui no gráfico de 4 horas acho que fica mais visível, ó. Então, fez um fundo, corrigiu, fez outro fundo aqui, corrigiu, conseguiu romper aqui, fez uma retração desse último movimento de alta. Então o mercado ele fechou a semana numa região de suporte. Tem aqui essa resistência, essa LTB que o mercado rompeu, conseguiu romper, passou a ser então uma região de suporte e pegando todo esse movimento de alta, puxar FIBO, região de 50,61. Então o mercado corrigiu bem nessa região, que é uma região de suporte, só está um pouco distante dessa LTA. Seria interessante se essa LTA estivesse bem próxima também. Então o mercado ainda pode dar uma lateralizada na semana, no início da semana, e aqui seria interessante para procurar compra, para pegar uma continuação desse movimento de alta, correção e depois continuação. Mas aqui, lembrando, temos uma região de resistência importante lá do gráfico diário. Mas a expectativa é que ele consiga, se ele vier testar, que ele consiga romper para ir testar esse topo mais importante de todo esse movimento de alta. Então aqui basicamente é o que? O mercado vinha numa tendência de alta, começou uma correção e está ainda nessa correção, está tentando tomar fôlego aí para continuar esse movimento mais a longo prazo, é algo mais a longo prazo aí todo esse movimento de alta. NZD/USD, gráfico aqui no gráfico diário, o mercado ele fez um rompimento falso dessa região, uma região importante de suporte, fundo, região importante de suporte. O mercado veio testar, conseguiu romper, corrigiu e não segurou essa região, não segurou como resistência, não fez aí uma perna de continuação. Voltou a trabalhar acima, mostrando que foi um rompimento falso. Agora aqui, deixa eu pôr no gráfico de 4 horas, ó, essa região aqui, a região de interesse, a região de briga. O mercado veio testar, voltou a trabalhar acima,
Então mostrou que foi um rompimento falso. Fez esse movimento, agora está perdendo a força. Aqui a expectativa é que ele faça uma correção. Seria interessante se ele viesse testar essa região. Por que essa região? Porque se pegar todo o movimento de alta aqui e puxar a FIBO, região de 50 a 61, que coincide junto com essa região importante que foi suporte no passado, fez o rompimento, mas foi um rompimento falso e voltou a ser então uma região de suporte importante horizontal. E temos um terceiro suporte aqui que é essa LTA, desse fundo. Então é uma região onde aí temos 3 suportes aí na mesma região. O da LTA, esse horizontal e 50 de FIBO. Seria bem legal aqui se o mercado abrisse a semana corrigindo até testar essa região e aqui deve gerar uma oportunidade boa de compra para pegar a continuação desse movimento de alta, correção e continuação. Então ficar de olho nisso, aguardar aí que ele faça. Onde ele está aqui eu não vejo compra, tá caro aqui, ele já está com 2 topos na mesma região, então está mostrando fraqueza. Não faz muito sentido querer comprar caro desse jeito. Seria interessante uma correção para comprar mais barato, comprar mais próximo de uma região de suporte importante, que aí o stop fica mais curto e mais seguro. O SDCAD no gráfico semanal, região aqui de suporte importante do passado, o mercado está indo testar. Está aqui, o preço está aqui, então tem espaço para o mercado ir testar. Ele perdeu recentemente essa outra região de suporte importante, conseguiu fazer um rompimento, então quando perde um suporte, a expectativa é que vá buscar o próximo. É o que aconteceu aqui, ele perdeu um suporte, a expectativa é que venha buscar o próximo, mas aqui cenário bem longo prazo. No gráfico diário, ele vem trabalhando dentro de um canal de baixa. Aqui, ó, LTB do canal, suporte do canal, vem trabalhando aqui dentro, cai, resistências, aqui suporte. Tá lá meio lateralizado, tá caindo ainda, mas não com tanta força e batendo na região aqui de resistência, chegou a bater aqui, fazer uma resistência horizontal, mas a expectativa é que ele continue, né, que ele venha testar o próximo suporte lá, como comentei lá do gráfico semanal, o próximo suporte é aqui, então ainda tem um espaço aí para o mercado continuar caindo. Então a expectativa de queda para o SDCAD. O SDCHF, gráfico semanal também, região aqui importante de suporte no passado, suporte, mercado fez o rompimento, corrigiu, testou como resistência, respeitou e caiu, veio fazer um novo teste, conseguiu romper essa região, ele conseguiu perfurar, parou aqui nessa região de LTB, dessa região de resistência, e vem caindo agora. Então, expectativa é também do movimento de queda, para ele testar a próxima região de suporte aqui embaixo, ó. Aqui, então o mercado está aqui, então ainda tem espaço para cair. Deixa eu voltar aqui no diário, colocar aqui no diário. Ó, mas para isso ele tem que romper essa LTA. Essa LTA pode ser aí um problema aí para esse movimento de queda. Então, ele está bem próximo. Aqui o mais interessante seria o quê? Que ele fizesse a abertura da semana com uma correção, mais ou menos até aqui, e depois o rompimento da LTA, da região de suporte. Por quê? Aí ele estaria fazendo o rompimento da LTA e junto o rompimento desse fundo, formando um pivô de baixa. Um movimento, uma correção e o rompimento do fundo com topo abaixo do anterior. Seria aí o movimento perfeito para procurar venda. Como eu falei, abrir a semana corrigindo e depois não passar muito além disso aqui, 50, 61 de FIBO mais ou menos, do movimento de queda, e depois conseguir fazer um rompimento do fundo anterior, que casaria aí com o rompimento da LTA. Aí ficaria bem interessante para procurar venda, com alvo na região aqui do próximo suporte. E o SDJPY também, expectativa aí, os 3 USD que eu estou analisando hoje, a expectativa é de queda. Aqui também gráfico semanal, ó, LTB, região importante de resistência, o mercado veio recentemente testar, respeitou, começou aí um movimento forte de queda. Região de suporte importante é esse daqui. Vamos no gráfico diário, ó. Aqui bem parecido com o SDCHF que eu comentei, ó, de ele fazer uma correção e depois continuar caindo. E aqui também, ó, tem uma LTA acompanhando o preço, que pode ser um problema, mas aí tudo indica que ele deve aí fazer uma correção. Seria interessante uma correção nessa região. Aqui eu até deixei região de 50 mil marcado, porque se ele chegar a testar essa região e começar a querer cair, aí dá para procurar venda, porque provavelmente ele vai fazer um pivô de baixa. E aí esse pivô de baixa na região de resistência importante mostra que é uma reversão do último movimento de alta e vai virar
um movimento de queda para ir testar a região de suporte e junto rompendo essa LTA. Então, expectativa de queda também para o SDJPY, mas pode abrir a semana com correção nesse último movimento de queda, né? Apesar da expectativa ser aí que o mercado continue caindo, ele pode abrir a semana corrigindo para depois continuar caindo. Beleza? E aqui os dois últimos ativos que eu não tenho no MetaTrader. O Hang Seng até tem, que colocaram recentemente aí na Active Trades, que é a corretora onde eu opero, adicionaram, mas não tem muito histórico, então para fazer análise ainda não está interessante para fazer análise nele, mas já posso operar o HK50, o Hang Seng, o índice de Hong Kong, e o Bitcoin eu vou analisar aqui também no TradingView. Vou pegar aqui os dois últimos. Vamos lá, começar aqui pelo Hang Seng, o índice de Hong Kong, gráfico diário, o mercado vinha numa tendência de alta, aqui, alta, correção, alta, correção, alta, correção, opa, parou, né, já vem sempre, o pessoal sempre pede, é um ativo aí bem negociado, o pessoal sempre pede. Comentei aqui desse topo e esse pivô de baixa, então perdeu a força, fez um pivô de baixa e fez o rompimento. É isso aqui que eu espero lá no SD, que eu acabei de comentar ali nos pares com o SD. Um pivô de baixa fazendo o rompimento da LTA. Aí ele fez aqui o pivô de baixa e vem agora, terminou a semana aí corrigindo, os últimos dias corrigindo. Tá meio lateralizado, o gráfico diário, vê que os últimos dias, praticamente as últimas 2 semanas, o mercado bem lateralizado. Não vejo compra aqui porque temos regiões aqui importante de resistência próxima. Claro, ele pode continuar subindo, mas para pensar em compra aqui, tem que primeiro romper essas regiões. Que regiões são essas? Primeiro, essa LTB é uma região importante de resistência. Outro ponto, esse topo aqui, quando o mercado fez esse movimento de queda, corrigiu, deixou esse topo e fez a confirmação do pivô, ele deixou esse topo. Esse topo é, pegar aqui o preto, é uma região de resistência horizontal. E também, se pegar todo o movimento de queda, puxar um Fibo, região de 50,61. Então, confluência de fatores, 3 pontos aí, 3 regiões de resistência na mesma região, onde o mercado pode bater, respeitar e cair. Então, eu vou ficar de olho aqui, fica interessante procurar venda, mas para vender aqui, primeiro ele teria que romper essa LTA, que é a linha de filtro. Essa LTA vem acompanhando a correção do movimento, o mercado fez um movimento de queda, correção, queda, vem corrigindo, provavelmente vai vir testar essa região. Se ele testar e respeitar e perder essa LTA, aí começa a ficar interessante pensar em venda, mas primeiro tem que romper essa LTA. Eu chamo ela de filtro, porque é justamente isso, para filtrar operações. Só vou entrar em operações de venda caso ele consiga romper essa LTA depois de testar e respeitar essas regiões de resistência. E compra aqui, para pensar em compra, ele teria que vir testar essa região e conseguir romper. Aí esperaria um rompimento, esperaria uma correção para testar essa região que é, por enquanto, é resistência, vir testar como suporte. Aí adicionaria também, caso faça esse cenário, ele vai adicionar mais um suporte que é justamente a linha de filtro. Aí fica interessante pensar em compra nessa região, mas para pensar em compra nessa região, primeiro ele tem que romper a resistência. Enquanto ele não romper, estiver respeitando e não romper essa região, não vejo compra, porque o mercado pode bater aqui e cair. Não faz sentido comprar contra uma região importante de resistência. Teria que perder ela primeiro e ela passar a ser uma região de suporte. Aí fica interessante comprar caso ela vire um suporte. Beleza? E o Bitcoin cumpriu ali com a expectativa das últimas análises. Lembra que eu vinha falando, quem acompanha aí, o mercado estava em tendência de alta. Só puxar aí os vídeos anteriores, de semanas anteriores, o mercado estava em tendência de alta, mas estava mostrando fraqueza. Começou a mostrar fraqueza, provavelmente iria fazer aí uma correção maior. Não digo mudar a tendência, que ele vem numa tendência forte de alta, não falar agora ele vai reverter, virar uma tendência de baixa e vai despencar, e vai cair, vai despencar, mas não, pelo menos uma correção maior. Como eu comentei em análises anteriores, ele vinha fazendo topos ascendentes, porém não muito distante. Ele fazia uma correção grande e não conseguia subir muito. Fazia uma correção grande e não conseguia subir muito em relação ao topo anterior. Quando eu falo não subir muito, é em relação ao topo anterior, que é o quê? Ele deixou um topo aqui, o próximo ele deixou bem próximo, não passou muito, o outro também não, então começou a mostrar fraqueza, não conseguia subir muito mais do que já havia subido antes. E aí falei dessa LTA secundária, que o mercado perdendo ela,
ele ia muito provavelmente testar a primária. E foi justamente o que ele fez. Ele veio testar aqui, perdeu a secundária e já foi buscar logo a primária, que tem também aqui uma região de suporte horizontal. Agora aqui para os próximos dias, o que a gente pode ter aqui no Bitcoin para os próximos dias? Como ele fez essa correção maior, ele fez uma correção forte de queda aí, e agora está numa LTA primária, uma LTA mais importante do que essa daqui, e tem essa região importante aqui também, esse suporte intermediário horizontal, e ele fechou a semana aqui com uma vela de rejeição, provavelmente ele deve fazer um movimento de alta nos próximos dias, mas não que ele vá continuar a tendência de alta. A tendência de alta, correção, alta, correção, alta, não que ele vá continuar o movimento. Eu deixei aqui 50 de FIBO, por quê? Porque ele pode fazer justamente aquilo que eu comentei nos pares ali com SD, nos últimos ali com SD, fazer um pivô de baixa e romper a LTA. Lembra que no SDJPY, por exemplo, é um movimento de queda, deixa eu pegar outra cor, queda, uma correção a 50 de FIBO e romper a LTA fazendo aí um pivô de baixa. Algo parecido pode acontecer no Bitcoin. Ó, movimento de queda, deve abrir aí a próxima semana fazendo um movimento de alta, uma correção, porém se ele não subir muito mais do que isso, começar a querer cair, provavelmente vai fazer esse pivô de baixa e romper a LTA secundária, a LTA primária e continuar aí caindo mais do que já caiu. Então, dá para procurar uma comprinha aqui, se ele fizer uma nova máxima, abrir a semana aí rompendo a máxima dessa vela de rejeição, dá para pensar em compra, porém eu não colocaria o alvo muito longo, porque ele pode parar mais ou menos nessa região e depois voltar a cair para fazer o pivô de baixa. Beleza? Então é isso, fica aí a análise para essa próxima semana, espero aí que a análise possa ajudar na sua tomada de decisões, que você consiga fazer aí boas operações com base na análise, né, que sirva aí, que ajude aí todos vocês, beleza? Quem não deixou um like aí, não esquece de deixar o like. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um forte abraço e vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu!